Olá, sejam bem-vindos a mais um Digitais Entrevista. Hoje entrevistaremos a psicóloga Rosana Rossi César para falar um pouco mais sobre crianças e o uso delas com a tecnologia. Rosana é formada em Psicologia pela PUC Campinas em 1985 e fez pós-graduação em Psicologia Clínica e em Psicologia Educacional e Problemas de Aprendizagem. Muito obrigado por dar essa entrevista pra gente. Rosana, um prazer ter aqui conosco. Prazer ter você aqui também, Rafa. Bom, para começar, eu vou falar que antigamente as crianças ficavam muito na TV, aí depois veio o videogame e agora o que se faz mais em alta é a internet. Podia te dizer que é uma nova TV que está dominando o espaço para a atenção das crianças? Sim, Rafa, a gente pode fazer esse paralelo sim, com um agravante. O controle hoje é menor. A gente consegue controlar o tempo, como a gente conseguia controlar o do videogame e da TV, mas o conteúdo fica mais difícil para a gente controlar. Até porque os eletrônicos estão presentes na vida das pessoas o tempo todo. Você leva o celular, você leva o tablet, então esse é um agravante nessa condição. Já posso perguntar? Sim, pode. E o uso prematuro, desde pequeno, até nos primeiros meses de vida, ou até até pelo menos uns 5 anos, prejudica o desenvolvimento da criança? Sim, prejudica, porque a criança substitui as experiências concretas que são importantes para a vida dela, tanto motoras quanto relacionais, pelo uso dos eletrônicos. E isso vai trazer consequências no desenvolvimento, inclusive neuronal delas, porque a gente precisa dessas experiências concretas para que as sinapses neuronais aconteçam e a saúde mental dela seja garantida. Mas para essa saúde mental, com essa ligação das sinapses que você falou, para que isso ocorra de uma forma saudável, até tem uma idade mínima recomendada para que os pais comecem a, digamos que, permitir o uso da tecnologia com os seus filhos? Olha, como isso tudo é muito novo, muitos estudos estão sendo realizados. A Academia Americana de Pediatria não recomenda o uso de eletrônicos para crianças menores de 2 anos e sempre que elas utilizarem com a supervisão de adultos, nunca antes da hora de dormir e nem durante as refeições. E é importante que esse uso seja controlado e não substitua outras atividades na vida da criança. Uma outra coisa que talvez possa ser evitada, mas é até inevitável, que é o que a gente mais vê ultimamente, algumas escolas estão usando tablets para educar os alunos, utiliza muito a tecnologia, PowerPoint, salas de informática com internet. Isso é benéfico ou em algum ponto isso pode prejudicar um pouco o desenvolvimento educacional em si? Como que você enxerga essa questão? Olha, a gente não pode eliminar a tecnologia da vida das pessoas, assim como a gente não pode eliminar essa tecnologia das escolas. O que a gente precisa entender é que a tecnologia, ela por si só não produz a aprendizagem. A tecnologia, ela é um instrumento de apoio e que, se bem utilizado, ela vai modificar o rumo da aprendizagem. Então, o tablet, se ele for usado como um instrumento de forma responsável, isso vai ajudar muito nesse processo, porque motiva, torna mais interessante, mas tem que ser usado de uma forma responsável. Você não acha que as escolas às vezes podem focar muito nisso e acabam deixando de ensinar talvez outras noções básicas para as crianças? Porque, por exemplo, tem criança de até 5 anos, de acordo com uma pesquisa que a gente viu realizada pela AVG, que crianças de 3 a 5 anos já sabem como manusear um tablet e um celular, mas não sabem nem amarrar um sapato, por exemplo. O que eu estou querendo chegar assim, coisas básicas do dia a dia não podem serem dificultadas com isso? Eu acho que se o uso da tecnologia for feito de forma consciente, não. Porque a tecnologia, como eu falei, não pode substituir outras atividades. Ela pode estar ali acompanhando como um apoio, né? Como uma ferramenta. Né? Assim as coisas vão caminhar paralelamente e o desenvolvimento da criança e do adolescente vai ser saudável. Uma outra coisa que eu presto muito atenção, que eu já reparei, é que logo agora quando nascem as crianças, ou quando até no desenvolvimento ao longo da sua infância, né, muito se divulga foto delas nas redes sociais, isso até
pode ser uma certa exposição. Até que ponto isso pode ser feito de uma maneira saudável e a exposição dela com as redes, com a mídia, se dá nesse sentido? Olha, a exposição excessiva, ela nunca é saudável para ninguém, nem para adultos, nem para adolescentes, muito menos para criança, né? A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter um pouco de controle com isso, entender qual é a função. Muitas vezes é uma necessidade dos pais de estarem expondo esse filho bonitinho, querem mostrar para o mundo a criança, mas é preciso ter cuidado. E eu acho que a grande questão é o bom senso, né? É preciso você ter bom senso para conseguir utilizar adequadamente essas mídias, porque a gente não tem mais como tirá-las da vida da gente. Elas estão aí presentes, a gente precisa aprender a lidar com elas. Exatamente. E esse processo de lidar é uma construção, ou às vezes a partir do momento que a pessoa se tocar que precisa segurar um pouco, ou talvez ter uma necessidade de ver outras áreas, de se dedicar, por exemplo, para os estudos, isso do dia para a noite pode ser ter uma tomada de consciência ou uma construção que você vai fazendo ao longo do tempo? Como tudo isso é muito novo, né, as pessoas estão começando a perceber o resultado dessa superexposição da mídia, do uso excessivo das tecnologias agora, né? As consequências disso tudo estão vindo agora. Dava para perceber antes isso? Daria para perceber antes? Foi tarde demais? Não sei se foi tarde demais. As coisas foram caminhando muito rapidamente e muitas coisas aconteceram e estão acontecendo sem que as pessoas se dessem conta ou tivessem parado para analisar o que poderia acontecer em função disso, né? Então, é uma construção no sentido de que é tudo muito novo e que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso e a mediar um pouco toda essa situação. Então, é um crescer, né? É uma aprendizagem, na verdade. Além, assim, a gente pode citar vários problemas, né? Assim, a causa de dificuldade de aprendizado, o desenvolvimento da infância de uma certa forma. Um outro ponto que eu até acho curioso é a questão do sedentarismo. Porque às vezes a pessoa fica tão imersa nesse mundo tecnológico, ou para mandar mensagem, ou para jogar nos aplicativos, né? E o excesso da tecnologia faz com que as crianças fiquem cada vez mais imersas nesse universo, né? Isso pode até acarretar, então, o sedentarismo, isso pode até dificultar a formação psicológica da criança? Eu acho que o principal problema do uso excessivo das tecnologias não é nem o sedentarismo. Eu acho que é o isolamento que isso causa, né? Elas ficam isoladas, elas começam a viver num mundo virtual, se afastar do mundo real, e aí eu acho que é a causa maior das dificuldades psicológicas. O sedentarismo também é uma consequência. O sedentarismo ele traz problemas de saúde de forma geral, inclusive de saúde mental. Mas o que mais me chama a atenção é o isolamento que é causado pelo uso excessivo da tecnologia. Isso ocorre desde crianças pequenas até ao longo da adolescência? Isso vem de um modelo, né? Se os pais possibilitam que essa criança fique muito tempo com a tecnologia e não entre em contato com os iguais, com outras crianças, fatalmente ela crescerá com esse hábito e isso vai ser instalado. Então você pode, né, ensinar uma criança a dosar o tempo dela de tecnologia e de vivência concreta e relacional com as pessoas. Até que ponto nessa questão de convivência os pais podem interferir ou influenciar nessa educação, pode-se dizer? Porque muito, às vezes, é do incentivo dos próprios pais, que dão celulares ou tablets para as crianças desde pequena, ou acham que... Eu vejo muito isso quando eu vou em restaurante, por exemplo. As crianças, para que elas se acalmem ou deixem de fazer birra, eles colocam lá o tablet, põem um desenho e a criança fica quieta assistindo. Até que ponto isso prejudica a criança e como que os pais podem fazer para modificar essa realidade? Eu acho que é uma conscientização. E, novamente, a questão do modelo. Pais que ficam muito na internet, né, e com os eletrônicos vão dar esse modelo para os filhos,
né? Se eles tomarem a consciência do quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento, desde pequeno eles vão oferecer outras alternativas. Então é buscar outras alternativas que às vezes demandam um trabalho maior, um envolvimento maior, porque é muito mais fácil você entregar um tablet na mão de uma criança do que você levá-la para um parque, para brincar, sentar com ela para fazer um outro tipo de jogo. Isso, então, de uma certa forma, os pais acabam se eximindo, tiram a responsabilidade deles e fazem uma troca pela tecnologia, então, de uma certa forma. Eu acho que acaba sendo mais fácil para eles, né? Demanda menos trabalho. Então, nem sempre eles têm a consciência do quanto eles estão prejudicando os filhos, né? Eles estão agindo da forma que é mais fácil para eles ou que eles acham que é acertada. Então, cabe a nós, né, conscientizarmos esses pais da importância da presença e da modificação do tipo de relacionamento que eles estão tendo com os filhos. E uma outra pesquisa que foi falada é que as crianças se sentem abandonadas pelos pais que fazem esse uso excessivo também de tecnologia, que vai muito também dessa questão da influência, né? E enquanto eles brincam ou conversam com elas, eles ficam lá mexendo no celular, ou ficam conversando, vendo vídeo, enfim, dentre outras coisas. Como você conscientiza não só as crianças, mas também os pais, para que eles percebam que o problema não é só você trocar o tablet ou você colocar o tablet e colocar um celular, e sim ter essa relação de olhar, assim, que afeta muito os pequenos. Eu acho que a gente tem que ir falando, a gente tem que ir divulgando. A partir do momento que a gente vai observando uma mudança de comportamento nas crianças, uma mudança de comportamento nos adolescentes, a gente vai estudando e a gente vai repensando algumas atitudes. E os pais precisam entender que a presença deles vai dar segurança e apoio para os filhos. E eles acabam dividindo o tempo que eles têm livre entre os filhos e o celular ou o tablet. Isso não é legal para a criança. Ele pode até usar o tablet como uma mediação para fazer uma interação ali com aquele filho. Mas ele precisa entender que a presença dele é importante e que às vezes não é só o tablet e o celular que é o vilão mesmo. Ele pode não dar essa atenção para o filho, mesmo não estando no tablet ou no celular. A questão é dele entender a importância da participação dele na educação dos filhos. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi muito bom esse bate-papo que a gente teve falando sobre um assunto tão importante. E para encerrar, eu gostaria que você falasse assim: a realidade que a gente vive diante de tantas informações, de um excesso de coisas para você acessar na internet, pode ser uma realidade preocupante? E se for preocupante, como que a gente pode modificá-la? Olha, eu acho que é preocupante a partir do momento que os pais nem sempre têm acesso àquilo que chega até seus filhos, né? A internet, ela informa, mas ela não educa. Ela traz informação, mas não educação. E é importante que os pais assumam isso e entendam que a educação dos seus filhos precisa ser de total responsabilidade deles. A hora que isso começar a acontecer, né, o uso da tecnologia, o uso da internet vai sendo feito com mais critério, né? E passa a ser uma aliada da educação e não alguma coisa que muitas vezes acaba prejudicando. Só espero então que a gente veja uma luz no fim do túnel nisso, sim, né? Por favor. Sim. Eu acredito que sempre vão existir pessoas preocupadas com isso, estudando isso, né? É um fenômeno recente, né? E que caminha muito rapidamente. Mas eu acredito que sim, né? Tomara, vamos então usar isso como a nosso favor. Por favor. Muito obrigado, então, pela entrevista, Rosana. Foi um prazer e espero que tenhamos mais oportunidades, então. Eu que agradeço, Rafa. Até a próxima edição.